Você está em uma cidade cinzenta e fria, no meio de uma multidão. Há milhares de pessoas nas ruas, pessoas simples, trabalhadores de fábricas, mães com seus filhos, pessoas que antes viviam nos vícios e na criminalidade, mas hoje elas estão chorando. Uma nação inteira de luto. No centro dessa multidão há um caixão. Dentro dele um jovem. Ele tem apenas 29 anos de idade. Ele não morreu em uma guerra, não foi martirizado por um império cruel, não sofreu um acidente trágico, ele simplesmente parou. O corpo dele não aguentou. A chama da sua vida queimou tão forte, tão rápido, que consumiu o próprio pavio muito antes da hora. Seu nome era Robert Murray McCheyne. E o que levou à morte prematura é algo que até hoje nós aplaudimos em nossas igrejas. Nós chamamos de zelo. Nós chamamos de sacrifício, nós chamamos de paixão pelas almas. Mas, no seu leito de morte, ele chamou de outra coisa. Ele chamou de um erro fatal. E é aqui que começa a nossa jornada. Seja muito bem-vindo à série Alma Missionária. Ao longo dos próximos episódios, vamos caminhar pelas histórias de homens e mulheres que entregaram tudo por causa do Evangelho. Vamos conhecer os seus contextos, vamos observar os seus acertos, vamos entender as suas motivações e vamos nos inspirar com a sua coragem. Principalmente, vamos aprender com os seus erros. O tema desse primeiro episódio é: o corpo também faz parte da missão. Agora, antes de continuarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você escuta a frase, dar a vida pela missão, o que vem em sua mente? Talvez você pense em um Marte. Talvez imagine alguém morrendo jovem em um país distante. Talvez pense em perder noites de sono, esgotar a saúde e trabalhar até não aguentar mais. Nós somos ensinados a espiritualizar o esgotamento. Mas será que Deus realmente exige que destruamos o nosso corpo para salvar o nosso espírito? Será que a missão avança mais rápido quando o missionário morre de exaustão? Para responder essas perguntas, precisamos voltar para a Escócia no século XVIII. Robert Murray McCheyne não era um jovem comum, ele era brilhante. Aos 4 anos de idade já conhecia o alfabeto grego. Tinha uma mente afiada, uma educação privilegiada, mas no juventude, a religião para ele era apenas uma formalidade. Até que a tragédia bateu à sua porta. Seu irmão mais velho, David, faleceu. David era o modelo espiritual da família. A morte dele sacudiu a estrutura de Robert. Ele percebeu o quanto a vida humana é frágil. Ele entendeu que o nosso tempo nessa terra é como um sopro. A partir daquele luto, McCheyne foi tomado por um senso de urgência. Uma urgência que definiria cada um dos seus dias. Ele mandou fazer um selo de cera para fechar as suas cartas com a imagem de sol se pondo e a frase: "A noite vem, quando ninguém pode trabalhar". Aos 23 anos, ele assumiu a igreja de São Pedro, na cidade de Dundee, um lugar marcado pela pobreza, pelo alcoolismo e pela escuridão espiritual. E lá o avivamento começou. McCheyne orava horas a fio. Pregava com tantas lágrimas que a igreja ficava em silêncio absoluto. As pessoas começavam a chorar de arrependimento só de vê-lo subir ao púlpito. Ele costumava dizer: "A minha congregação não precisa da minha eloquência. Eles precisam da minha santidade." Mas aqui surge uma questão. Se ele era tão santo, tão cheio de Deus, por que a sua história termina de forma tão trágica? Por que McCheyne amava tanto a obra de Deus que esqueceu da ferramenta que Deus lhe deu para realizar a obra? Ele esqueceu do seu próprio corpo. Para entender isso, precisamos voltar à visão bíblica da criação. Lá no início de Gênesis, Deus criou o mundo material. Ele cria a terra, as plantas, os animais, ele cria o ser humano com corpo, com sangue, com carne e ossos. E Deus olha para toda essa matéria e diz que é muito bom. O cristianismo não ensina que o espírito é bom e o corpo é mau. O cristianismo não ensina que o espírito é bom e o corpo é mau. Isso é filosofia grega. Na Bíblia, o corpo é sagrado. O corpo é o templo do Espírito Santo. Foi um corpo humano que Jesus caminhou na terra, sentiu fome, sentiu sede, chorou. E o mais escandaloso de tudo, Jesus descansou. Jesus dormiu no meio de uma tempestade. Jesus se retirava das multidões para repor as energias. O Senhor do Universo respeitava os limites do corpo humano que ele assumiu. Mas nós, muitas vezes, tentamos ser mais espirituais que Jesus. McCheyne tentou. Ele trabalhava até exaustão, acordava de madrugada nas noites frias da Escócia para orar e estudar. Passava o dia visitando doentes, jejuava frequentemente, mesmo estando fraco, dormia pouco, não tirava dias de folga. Para ele, descansar parecia um pecado contra as almas que estavam indo para o inferno. Mas o corpo humano não foi projetado para viver em modo de emergência para sempre. O coração dele começou a falhar, tinha palpitações, febres constantes, fraqueza extrema. Os médicos imploravam para ele parasse. Seus amigos exigiam que ele descansasse, mas a mente dele gritava: "A noite vem", e ele voltava a trabalhar. Em 1843, uma epidemia de febre tifoide atingiu a cidade. McCheyne, com o sistema imunológico completamente destruído por anos de negligência, contraiu a doença. Dessa vez o corpo não resistiu. No leito de morte, consumido pela febre, ele olhou para trás.
viu a juventude que estava perdendo, viu a igreja que precisava dele, viu as nações que ele ainda queria alcançar e fez uma das contestações mais dolorosas da história das missões da igreja. Ele disse as seguintes palavras: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar, mas infelizmente eu matei o cavalo e agora não posso entregar a mensagem. A mensagem era o evangelho, o cavalo era o seu corpo. Ao não cuidar da própria saúde, ele abreviou a própria missão. Essa história nos leva a uma reflexão profunda. Nós queremos transformar o mundo, queremos pregar, servir, estar em todas as reuniões da igreja, ser os últimos a sair e os primeiros a chegar. Queremos ser vistos como guerreiros incansáveis, mas o que estamos fazendo com o cavalo que Deus nos deu? O esgotamento não é uma medalha de honra. O burnout não é um selo de aprovação divina. A negligência com sono, com alimentação e com descanso não é prova de santidade. É falta de mordomia. Deus instituiu o sábado, o princípio do descanso. Até a terra precisava descansar a cada 7 anos. Por que você acha que é mais forte que a própria criação? Pense em como lidamos com a vida espiritual. Muitas vezes uma pessoa sofre de ansiedade extrema. Ela está irritada, impaciente com a família, sem vontade de orar, sem alegria. Ela procura aconselhamento achando que está sob um ataque demoníaco, achando que perdeu a salvação. Mas na verdade ela só está dormindo 4 horas por noite há 2 anos. Ela não precisa de uma sessão de libertação, ela precisa de travesseiro e cama. Ela precisa respeitar a biologia que o próprio Deus criou. Elias, o grande profeta, enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Viu fogo cair do céu, mas logo depois entrou em depressão profunda. Pediu a morte, fugiu para o deserto. Como Deus tratou o profeta em crise? Deus não deu um sermão teológico. Deus não exigiu mais jejum. Deus deu pão, água e mandou Elias dormir. Deus tratou o corpo antes de tratar a alma. E nós precisamos dessa sabedoria hoje. É possível ter uma teologia impecável e uma saúde deplorável. É possível pregar sobre a paz de Cristo enquanto se vive à beira de um infarto por excesso de trabalho. É possível amar o próximo e destruir a si mesmo. Mas isso não é o reino de Deus em sua plenitude. O reino também governa a maneira como lidamos com os nossos limites. Cuidar do corpo não é vaidade. Fazer exercício, alimentar-se bem e ter momentos de lazer não é tempo perdido. É manutenção do instrumento. Suas pernas são necessárias para andar até o campo missionário. Suas cordas vocais são necessárias para pregar a palavra. Seu cérebro precisa de descanso para ter clareza na hora de aconselhar. Seu coração físico precisa estar bem para suportar as pressões do ministério. A missão não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E você precisa de fôlego para chegar até o fim. Isso nos confronta diretamente. Porque temos tanta dificuldade em parar? Por que nos sentimos culpados quando estamos descansando? Muitas vezes, por trás do ativismo religioso desenfreado, não existe apenas zelo, existe orgulho. Existe a crença secreta de que Deus não consegue cuidar da igreja sem a nossa ajuda. Existe a ilusão de que somos indispensáveis. Descansar é um ato de fé. Quando você vai dormir, você está dizendo ao universo: o mundo não depende de mim para continuar girando. Deus está no controle. Ele não dorme para que eu possa dormir. Descansar é um lembrete da nossa própria humanidade. Se você está assistindo esse vídeo hoje e se sente esgotado, se você é um líder, um pastor, um missionário, um voluntário dedicado, e no fundo você sabe que está no limite, deixe a história de McShane ser um aviso para você. Não mate o cavalo. A mensagem que Deus colocou em suas mãos é preciosa demais para ser interrompida pelo seu próprio descuido. Deus prefere 50 anos de um ministério equilibrado do que 5 anos de uma explosão suicida. Ame a obra, mas ame também o Deus da obra. E o Deus da obra te chama para pastos verdejantes e águas tranquilas. Quero encerrar com 3 perguntas. Primeiro, você tem espiritualizado seu esgotamento? Segunda, existe alguma área da sua vida física que você tem negligenciado em nome do reino? Terceiro, qual o limite que Deus estabeleceu na criação que você precisa voltar a respeitar hoje? Talvez seja o horário de dormir, seja um dia inteiro de folga na semana, talvez seja aprender a dizer não para algumas demandas. Não fuja desse confronto. Ter uma alma missionária não é sinônimo de destruição pessoal, é sinônimo de entrega. Uma entrega inteligente, submissa e sábia. No próximo episódio, vamos continuar a nossa jornada por vidas que marcaram história. Vamos conhecer outro gigante da fé e extrair lições reais para a nossa caminhada hoje. Se este conteúdo ajudou você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Com aquele líder que está trabalhando demais, com aquele amigo que esqueceu o que é descansar. Inscreva-se no canal para acompanhar a série Alma Missionária e deixe nos comentários a resposta para essa pergunta. Como você tem cuidado do cavalo que Deus te deu? Que a nossa paixão pelas almas nunca nos faça esquecer de cuidar do templo do Espírito Santo. Que a missão seja longa e que a mensagem continue sendo entregue. Deus abençoe você e até o próximo episódio.